Aqui está a revelação da palavra de Deus que tanto pode nos orientar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta é uma profecia do Senhor Deus que iria se cumprir, está se cumprindo e terá o seu cumprimento final no último livro da Bíblia. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando que colocaria inimizade entre Satanás e a mulher, que representa a igreja de Cristo, que representa os eleitos de Deus antes da fundação do mundo, os escolhidos, aqueles que foram pré-ordenados por Deus para a vida eterna na pessoa de seu Salvador, Cristo Jesus. Deus está falando que haveria uma guerra, um conflito cruel, um conflito mortal, um conflito sem igual entre os representantes do Senhor Jesus e os representantes da antiga serpente, o diabo. Esse conflito se estenderia por eras, por séculos e até por milênios, que culminará com a derrota final de Satanás no livro do Apocalipse. O Senhor está falando que haveria esta disputa e falaria que o seu representante direto, o nosso Cristo Salvador, iria esmagar a cabeça de Satanás através da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. E a serpente, os seus representantes, iriam feri-lo na cruz, iriam matá-lo naquela cruz. É bem o instinto sanguinário de Satanás. Faz parte do seu caráter diabólico, cruel, seu caráter impiedoso, massacrar, destruir e arruinar os eleitos de Deus, os santos de Deus, aqueles que estão aqui para cumprir a vontade de Deus e não da sua carne. Este conflito perduraria, esse conflito se estenderia, e nós encontramos já o auge desse conflito no Evangelho de São João. Está registrado no seu capítulo 8, versículo de número 44. O Senhor Jesus Cristo declara aos representantes do diabo aqui na terra, aos representantes da antiga serpente, desmascara, declara os seus intentos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Os representantes de Satanás, eles se apoiam na mentira contra a verdade. Jesus é a própria verdade de Deus revelada. E eles queriam anular a verdade de Deus revelada. De qualquer maneira, tanto é que tentaram matá-lo muitas vezes. E o próprio Satanás, no seu nascimento, instigou o rei Herodes para assassinar todas as criancinhas em Israel, pensando assim que mataria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor o guardou, o Senhor Deus o guardou, e ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. O Senhor revela o intento de Satanás através da vida desses homens. É isto que estes homens, seguidores do diabo, têm. Eles querem calar a voz de Deus a todo custo aqui na terra. Jesus era e é a palavra de Deus revelada e encarnada neste mundo. Ele veio para testemunhar da verdade de Deus. E quiseram calar a palavra de Deus em Jesus. Não suportavam ouvir a verdade. Por isso Jesus diz a verdade e eles não querem crer no Senhor. Porque foram ordenados para cumprir o seu propósito de homicidas, assassinos e destruidores. Este era o objetivo deles: destruir todos aqueles que traziam a verdade de Deus, que desmascarava a sua forma de religião, de culto e os seus próprios pecados. Hoje em dia, os representantes da verdade são poucos. Os que desmascaram os pecados,
os que pregam contra o erro, os que denunciam o espírito de erro no meio da religiosidade, aqueles que vão contra os princípios de Satanás, as teorias diabólicas e as filosofias deste mundo. Esses são perseguidos. São poucos, mas ainda Deus tem os seus fiéis remanescentes que, como nosso Senhor Jesus Cristo, denunciam através da palavra da revelação e desmascara os pecados em que eles estão envolvidos. Jesus os chama de filhos do diabo. Filhos do diabo são, filhos do diabo serão, e filhos do diabo morrerão e serão condenados à eternidade dos sofrimentos do inferno. O nosso Senhor revela diante de todos nós essa tão terrível, mas grandiosa verdade, que os filhos do diabo querem destruir os filhos de Deus e a linhagem escolhida e santificada por Deus. O apóstolo São João, o mesmo João dos Evangelhos, no capítulo 1 de sua carta ou epístola, versículo de número 3, ele fala sobre o intento e a manifestação no mundo dos filhos do maligno. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. João aqui corrobora aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, em João 8,44, revelou. Ele diz que os filhos do diabo, do maligno, o joio, os bodes, os lobos, possuem a natureza que ela, mais cedo ou mais tarde, essa natureza negativa e perniciosa irá se revelar. É a manifestação de suas obras. Obras satânicas, obra de ódio, obra de destruição, obra de aniquilação da justiça. Eles não suportam ouvir a verdade. Eles vão fazer de tudo para matar e destruir um profeta da verdade, um pregador genuíno do evangelho. E essa guerra continua, essa guerra travada. E por trás desses filhos do diabo estão milhões de demônios que auxiliam e inspiram os filhos do diabo a continuarem sua perseguição cruel contra a verdade. Os filhos de Deus têm o seu auxílio, o próprio Senhor Jesus e os anjos. Eles não praticam a justiça, a verdade de Deus, e não amam o próximo, e não amam seu irmão. Eles querem destruir todos aqueles que não comungam com as suas más obras. Foi o fim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também foram perseguidos seus apóstolos, seus profetas, ao longo da história, ainda que mudam significado, mas a religião de Caim, a religião que é contra o Deus verdadeiro, tentará derramar o sangue dos santos, porque esse é o desejo de Satanás. Derramar o sangue dos santos de Deus. Que Deus nos dê graça nesses dias tão difíceis que estamos vivendo e que possamos vencer as obras do maligno nestes dias pela palavra da verdade, sem esconder a verdade das pessoas, mas pregar o arrependimento, a vida eterna, que se arrependam dos seus pecados e que se voltem para Deus. E só há um sangue que foi derramado na cruz para perdão dos pecados. E sem o sangue de Cristo, o homem não pode ser salvo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe e nos livra de todo mal. Amém.